Shamrock metendo pé, Cavaleiro Sagrado, Barba Negra aparece ou não, um Dragon Revolucionário já tem um plano, mas o plano não acontece, Gunko é filha de quem eu não sei. O que eu sei é que Chico Underline Peltier perguntou: o olho de Loki tá fechado desde que ele era criança. O que esse pano esconde? A gente já conhece no universo de One Piece alguém que se cegou propositalmente. Esse homem é o Fugitora, porque ele não queria ver as maldades do mundo. Tem um sentido poético aí. Só que o Loki claramente também se cegou porque ele não queria ver a buchice do Hajirudin. Ele não queria ter um irmão mais velho tão Não, brincadeira, né, gente? Pô, é muita sacanagem o que fazem com o Hajirudin, né? Em certos canais do YouTube aí, constantemente fazendo bullying com um personagem honrado e maravilhoso. A gente nunca faria isso aqui no canal Chapéus de Palha, por isso que eu tenho que te responder, Chico. Provavelmente o Oda achou maneiro. Eu acho que é só uma coisa de design, posso ter um backstory interessante até, dele perder a visão, ou dele simplesmente botar o pano, mas me dá uma impressão que talvez o Gojo, com seus lindos olhos azuis tampados, tenha reacendido no Oda a memória de que ele já tem personagens badass, brabos, que também você não vê a pupila, não vê os olhos, como por exemplo o do Flamingo, que nunca tira o óculos dele, outro clássico aí da história, Toguro também tá sempre com óculos ali. Isso é uma clássica dos mangás, dos animes, né? Personagem que enxerga sem olhar, né? Personagem, os demolidores nipônicos. Então, eu quero dizer que pode confiar que vai ser uma escolha estética. Essa é uma resposta boring? Pode ser. Mas eu tô tentando falar aqui, se tiver um backstory interessante para os olhos do Loki, vai ser diferenciado. Vamos ver, eu tô curioso. Quem é que feriu ele? Será que tentaram matar ele criança? Porque fizeram isso com a Big Mom. Ela não pode assassinar um idoso, um ancião ali num ataque de fome, que aí já tinha outro momento que ela dormiu, pum, descendo a faca. Será que tentaram fazer isso no Loki? Porque ele já tem uma reputação horrível desde jovem. Apesar de que quando ele bate no Hajirudin, vários gigantes em volta estão comemorando, né? Pra ver que não é só a gente. Jafari perguntou quanto tempo para o final de One Piece. Se você é a esposa do Oda, ele vai te responder 5 anos. E aí daqui a 5 anos você pergunta de novo. Só que se você é um cara realista que nem eu, sem brincadeira, eu acho que One Piece deve durar mais 6, 7 aninhos aí. Eu acho que não passa de 2032, galera. Essa é a minha visão do momento. Acho difícil passar de 2032, mas estamos aí, né? Seguindo pro final, numa história que parece não parar de ficar maior, mais complexa, mais interessante. E o final, a gente sente que está se aproximando, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa para acontecer que a gente fica até um pouco, como é que vai rolar isso? Então eu acho que 7 aninhos vai dar tempo do Oda fechar no seu ritmo e One Piece ter um final de obra-prima, como já é e como sempre vai ser. Sheltes Underline D perguntou: comemoração de 10 anos do canal? Viagem para o Japão? Eu e Lipe vamos pro Japão, é a caravana de 10 anos de Chapéu de Palha. Sim, por incrível que pareça, o canal faz 10 anos, o primeiro vídeo é de 2015. E esse ano, 2025, a gente quer comemorar com vocês. A gente escolheu uma agência incrível, que é a Minásia. Tamo com um precinho ali que eu te convido a achar melhor entre caravana de influenciador aí, com 10 dias de tudo pago. Vou te dar um spoiler? Não vai. Então, checa o link na descrição, galera. Dá essa moral pra gente. Vem com a gente, né? É mais que dar uma moral, né? Vem curtir com a gente. Vai ser incrível. Tem vagas limitadas, então se você puder o quanto antes já chegar junto. E obrigado, Sheltes, pela pergunta. Tu vai vir? Bora Japão? Outubro de 2025, galera. Vem que tem. VTCST._ perguntou: Garlin irá pessoalmente ao BAF botar ordem? O Garlin sempre teve a ambição de subjugar o BAF. Eu acho que isso é uma coisa que vai ficando cada vez mais nítida na história, considerando o passado dele e como existe um plano do governo mundial de tomar o BAF, até mais antigo do que o próprio Garlin, mas que ele, como um dos cavaleiros sagrados mais proeminentes das últimas gerações, tomou para si. E agora que ele ascendeu até Gorosei, que até então eu acho que era uma posição impensável para qualquer outra pessoa que não fosse um ancião que já estava lá há, quem sabe, centenas de anos, ele certamente está botando o plano dele em prática, porque até os outros Gorosei ficaram desconfortáveis quando ele chegou na sala botando pompa e tal. Então eu acho que depende de um fator específico. Como vai estar a situação em Marijoa. Se tiver um caos absurdo, se Barba Negra atacar, talvez, eu fiz um vídeo recentemente sobre como o Shamrock pode, na verdade, estar sendo levado por uma armadilha do próprio Barba Negra. Eu sei que soa como doideira, mas se você levar ponto a ponto, faz bastante sentido essa teoria, hein? Então, se Marijoa precisar do Garlin lá, eu não acredito que ele vai para o BAF. Só que se de alguma maneira esse momento se atrasar,
Quem sabe não rola um drama entre pai e filho, né? A gente sabe que ego também é uma coisa que o One Piece trata muito. E quem sabe o ego do Shamrock e do Garlin não vão entrar em conflito. Será que o Shamrock passando à frente dessa conquista que o Garlin deve ter como ambição desde a época que ele tinha idade ou era até mais novo que o Shamrock? Entendeu? Faz sentido ter essa tensão aí. E quem sabe, se o Garlin for, ele não deixa o Shamrock na mão do Barba Negra. Eu sei que soa como loucura, gente, mas eu tô começando a vislumbrar isso mesmo. Então, vamos ficar esperto. Agora, pra mim faz todo sentido Garlin e Shamrock voltarem pro Elbaf, principalmente se a coisa ficar bem tensa e a partir desse movimento, deixar a Marijoa, quem sabe, vulnerável pros revolucionários ou pro Barba Negra. Ou pros dois. Pepe_Ra19. Acham que a Bonnie irá usar a forma Nika de novo nesse arco? Cara, não vejo por que não. Muita gente às vezes acha que o Oda é super conservador com certas técnicas, mas eu não enxergo isso tanto. Por exemplo, Sanji usa muito o Diablo Jump a partir do momento que ele aprende na CP9. E o próprio Luffy com o Gear 50, depois do 1044, a gente pensou, meu Deus, quando será que a gente vai ver de novo? Pum, mal começou o próximo arco, o Luffy já tava brincando ali, tá o início de Egghead, zoando, no modo Nika. Então eu acho que é um power-up significante pra Bonnie, teve um momento crítico que ela conseguiu usar, mas acho que inspirada pelo Luffy, ela tem total capacidade de imaginar e tornar real. Bruno_Berlim. Na opinião de vocês, Ragnar possui uma fruta? Qual? Ou os raios têm outra explicação? Atrito, Haki, talvez? Sinceramente, eu ia amar uma coisa que ninguém espera. E se Ragnar é o primeiro artefato de poder antigo, ou seja, pré-século perdido, que a gente vê na história, porque em Elbaf a gente começou a entender que existiam milênios atrás, antes até do século perdido, outras sociedades, outros apocalipses, outros povos, outros crimes, e talvez um poder até mais poderoso do que o da era tecnológica do século perdido. Então, quem sabe o Ragnar não é um artefato de Elbaf muito antigo, de 5, 6 mil anos no passado, mas que só o Loki, que é um herdeiro dos gigantes ancestrais, tem a capacidade de usar. Ou quem sabe Ors conseguiu usar, e aí depois agora Loki consegue usar. É um tipo de linhagem de guerreiro ancestral lendário que é capaz de empunhar o Ragnar. Porque aí pegaria um pouquinho essa coisa da Marvel, né? Que só o Thor consegue empunhar o Mjolnir porque ele é leal o suficiente. Talvez o Ragnar funcione simplesmente pelo nível de poder absoluto, ou quem sabe pelo sangue do gigante ancestral, uma coisa meio supremacista que justifique toda a crença do Loki, toda a crença desse gigante. Apesar de que eu acho que o Oda não vai fazer isso nesse lado aí do sangue, só que faz sentido essa parada do poder ancestral. Se for uma fruta seria maneiro? Seria super maneiro, né? Mas geralmente quando as coisas ficam frutadas, o Oda deixa elas meio galhofa. O próprio Funk Fried, que é uma espada que comeu a Zoan do elefante, ela é meio zoeira, né? Ele vira um elefantão e tal. O canhão que comeu a fruta do cachorro, então nem se fala, é completamente zoeira. Então eu não consigo imaginar o Ragnar com esse aspecto mais cômico, mas conforme muda a personalidade do Loki, quem sabe não muda também como Ragnar vai ser representado. Breno.sus. Loki pode ter matado Harold para impedir uma aliança entre o Elbaf e o governo mundial? Eu acho que impedir uma aliança pode soar um pouco drástico demais para matar o Harold. Eu acho que tem uma coisa mais intensa aí. Um momento de vida ou morte, o destino de Elbaf, o destino do pai dele, tem uma coisa estranha aí que envolve uma emoção maior do que essa jogada política, porque, pô, imagina então, o Loki discorda politicamente do gesto do Harold, e aí ele simplesmente mata o pai, aí todos os crimes dele estão sendo julgados de maneira justa, ele tem que realmente estar preso. Mas isso perde um elemento muito interessante da história. Porque não é ilegal fazer um acordo com o governo mundial. Tem países maneiros, bacanas, que são afiliados porque não tem noção do verdadeira tragédia. Agora, se o Loki descobre uma trama mais maquiavélica, se o Harold dá uma girada igual a Mãe Carmel deu, né? Que pode ser até um foreshadow de Elbaf, como um lugar que tem pessoas que parecem virtuosas, mas que na verdade não são. E vice-versa, porque o Loki não parece virtuoso, mas possivelmente no fundo ele é. Eu acho que isso tudo faz bastante sentido, então eu quero ver uma coisa bem dramática, bem tensa, como se fosse um acordo com o diabo, fazendo ali a brincadeira com os chifres do Hellboy que o Loki tem que impedir e acaba tendo que matar o próprio pai. Ou quem sabe até mesmo um acidente. Eu acho que tudo isso tá no jogo, tá na pauta. Mari_Gama12 com uma pergunta intensa. Quando uma arma come uma fruta, como essa fruta faz para renascer? Já que a arma não morre. Cara, aí você foi longe.
A gente tá aqui no avanço filosófico, né? O que é a identidade? Um objeto que adquire uma alma através de um pacto demoníaco com o poder de fruta. Consegue perder essa alma e ele morre, não morre? Eu acho isso muito interessante. Assim, talvez ela reencarne quando a arma não consiga mais ser reconhecida como uma arma. Então, uma espada que quebra, morre talvez e reencarna fruta. Um canhão que cai na água. Eu não sei, sinceramente, se pegar fogo, se explodir a arma, se alguém jogar no lixo, for triturada, aí vai reencarnar. Cara, pergunta genial. Só quem tem a resposta é o Vegapunk. Eu tenho certeza que o Vegapunk sabe. Vamos perguntar pra ele, pô. Edu Anark. Se o Luffy queria informações do Shanks, não era só perguntar pros gigantes? Sim e não. Ele pode saber mais do Shanks através dos gigantes, mas ele quer saber do Loki. Porque o Loki é um personagem interessante. Porque o Loki é um gigante ancestral amarrado com 30 mil toneladas de Kairosek na árvore Adão. Então eu acho que o Shanks e o Loki já terem se encontrado no passado e o Loki ser essa figura imponente, o Shanks aparentemente ter uma inimizade com o Loki, né, pela maneira que o Loki reage, eu acho que isso tudo despertou o interesse do Luffy e ele quer saber justamente do Loki o que ele acha do Shanks, o que ele sabe do Shanks. Não que ele vai se importar, até porque se ele falar mal do Shanks é socão na cara, mas o que o Loki pensa do Shanks, eu acho que isso tudo entra em questão aí na curiosidade inocente, infantil que o Luffy ainda tem pela vida. Guilherme.e. Sakazuki seria um remanescente dos Cavaleiros Sagrados? Acho que o Sakazuki é muito disciplinado, ele parece ser um militar, ele não parece ser um aristocrata. Eu acho que ele bota a mão na massa e sempre gostou. Porque o Oda adora essa impressão de que os aristocratas não botam tanto a mão na massa. E mesmo os Cavaleiros Sagrados, claramente sendo poderosos, treinando e lutando por aí, eles têm um perfil muito diferente, né? O Sakazuki parece que conquistou as coisas na vida através de métodos impiedosos, difíceis, sujos que outras pessoas não fariam, mas ele faz de tudo pra missão estar cumprida. Os Cavaleiros Sagrados nem o ar, né, respiram. Kirin nem o ar tá respirando, né? Tá usando aquela bolha de idiota de astronauta, então eu acho que é bem diferente o perfil e por isso que eu nunca colocaria o Sakazuki como um Cavaleiro Sagrado do passado. Pra mim não faz sentido. FCO Alex Underline. Será que a Gunko vai ser uma traidora dos Cavaleiros Sagrados? Muita gente tá falando isso, eu acho que pela simpatia da Gunko, por ela não ter o Sente no nome, então não ser uma aristocrata de sangue, provavelmente. E tem até gente especulando que ela pode ser filha da Jeanne, ou quem sabe da família da Jeanne de alguma maneira, talvez uma filha mais velha, irmã da Jeanne. Eu não sei, né? Pra quem não lembra, a Jeanne é a mãe da Bonnie, né? Que era casada com o Kuma e que foi sequestrada pelo Jay Garcia Saturno para entregar ele para algum Tenryubito, algum cavaleiro sagrado, alguém de Marijoa, não se sabe quem. E aí depois disso surgiu a Bonnie, que a gente não sabe quem é o pai biológico, não tem gente que especula que é o Shamrock, não tem gente que especula que seja o próprio Jay Garcia, numa parada meio doentia, meio nojenta, mas o fato é que a gente não tem nenhuma dessas respostas, é um arco muito dark da história, por isso que essa história de Gunko na família da Jeanne e tal, soa meio novelona mexicana, que não é necessariamente uma crítica, porque o Oda gosta de um drama, e ele faz muito drama, então eu acho que se o Oda quiser ter o carinho de olhar pra essa personagem, montar um backstory, talvez realmente ela descobrindo em certo momento o que realmente aconteceu com a sua mãe, a verdadeira história da sua mãe, hipoteticamente se fosse a Jeanne, né, se fizesse sentido. Apesar de que na timeline não faz sentido, né. Talvez se ela for filha da Jeanne, eu nem sei se encaixa certinho a idade, mas talvez tenha um gap ali se algum que for bem jovem que faça sentido. Eu acho que pode ser fantástico, pode ser sensacional. E aí, quem sabe, ela já não era uma revolucionária, quem sabe isso já tenha acontecido no passado. Só que os Chapéus de Palha estão se beneficiando como traidores secretos há um bom tempo, né? A gente não pode esquecer que a Astúcia acabou de fazer isso para os Chapéus de Palha, traindo a ACP0. De certa maneira, a própria Pudding também traiu a Big Mom ali e se aliou ao Sanji depois de trair o coitado do Sanji. Então, assim, acontece bastante esse enredo, seria interessante com os revolucionários, com a Gunko. Eu tenho muita vontade de uma construção maior sobre a Jeanne, porque era uma personagem muito interessante que durou muito pouco. Eu queria que tivesse durado mais na história e, quem sabe, pegar esse backstory de, sei lá, ela é tia da Gunko, ela é irmã mais velha da Gunko, sei lá o que pode ser, seria bem fascinante. Então, galera, comenta aí o que você achou, deixa o like, se inscreve. Cara, vamos pro Japão. 10 anos de Chapéu de Palha no Japão, a gente quer vocês lá.
Vem pro Japão com a gente, manda pergunta que a gente vai responder, vamos fazer live, vamos fazer muita coisa. Vão ter recompensas especiais aqui no canal pra quem fechar com a gente, vamos fazer live, vamos fazer muita coisa interessante. Então, é isso, galera. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, um beijo, um queijo e valeu! Pode palha secreto. LeBron James fez uma entrevista e ele arrasou na entrevista. Arrasou com a mídia americana. Ele é realmente le pai. Ele é brabo. Chora Stephen A. Smith. Você é paia.